Das lindas, como vocês estão? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marli Copelli, sou biomédica, terapeuta de práticas integrativas e psicoterapeuta. Hoje nós vamos ter a live com a minha prima, Mônica Copelo. Aí eu já estou aguardando ela. Eu gostaria de informar que todas as lives ficam disponíveis no nosso podcast Borbolete Se Saia do Casulo e que você pode estar acessando pelo Spotify. Deixa eu chamar a Mônica aqui. Vamos aguardar. Boa noite a todos. E boa Peraí. noite. Oi, boa noite. Ainda não estou me ouvindo, agora sim. Ah. Boa noite. Boa noite, Tudo bem? tudo bem? Tudo, e você? Tô bem, graças a Deus. Boa noite Obrigada a pela todos que estão nos ouvindo aí. Obrigado pela sua participação. Se apresente um Obrigada. pouco, fala sobre o seu trabalho. A Mônica é personal organizer e a gente vai estar falando sobre como a organização pode ajudar nos quadros de ansiedade. Se apresente e fale um pouquinho sobre o seu trabalho, Mônica. Então, boa noite para quem não me conhece. Eu sou a Mônica Copelo, sou organizer, bacharel em administração e sou consultora em organização também, né? E aí, eu vou falar um pouquinho, bem en passant, como é que foi a minha entrada nesse mundo da organização. Desde muito cedo, eu gostava, admirava, né, a organização, sempre gostei das coisas bem organizadas, né? Para quem me conhece, não sei quem está aqui, minha irmã está aí. Então, para quem não me conhece, todo mundo sabe que eu gosto das coisas no lugar, né? Porque era sempre para me facilitar a vida. Porque a mesa, no trabalho, inclusive, quando eu estava com a mesa toda bagunçada, eu ficava meio perdida. Então, tinha que ser tudo organizadinho, né? Então, quando eu ia cobrir férias, ia para outros setores, para o lugar de alguém, meu nome era Manualzinho, porque eu fazia manual, eu fazia com telas, enfim. E aí foi assim que eu comecei a entrar nesse mundo de organização, né? Que eu sempre gostei. E aí, em 2019, eu fui desligada de uma grande empresa que eu trabalhei há 28 anos lá. E falei, o que eu vou fazer, né? Ainda sou jovem, vou ficar sem trabalhar, então eu resolvi realmente enveredar por esse caminho da organização. E fui fazer curso, né? Fiz um curso com a Samantha Stoffel, que era a única que tinha presencial. E aí depois eu fui fazendo o Senac e logo em seguida veio a pandemia. E aí eu comecei a ficar estudando, que eu até ouvi uma frase que achei muito interessante, que eu estava com a obesidade do intelectual, né? Porque eu só estudava, e eu precisava ser raquítica da execução. Eu achei maravilhoso essa correlação. E aí foi isso. E hoje vamos conversar sobre o que nos traz essa ansiedade do dia a dia, né? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a ansiedade. Ela é um transtorno de humor caracterizado por sentimentos de medo ou preocupação. Já diz a preocupação, é uma preocupação de algo que ainda não existe, mas que você já está se antecipando, isso que causa a ansiedade. E a gente está sofrendo uma pandemia de ansiedade. E essa ansiedade é causada por vários fatores, como estresse, traumas, problemas financeiros, que a maioria das pessoas hoje em dia passam, a grande sociedade, problemas familiares, e esses sentimentos podem levar a sintomas físicos, como aumento da frequência cardíaca,
sudorese, tensão muscular, Exatamente. e outras doenças em si. O meu trabalho é baseado nisso, né? A gente resgatar essa essência primordial para que a gente restaure o nosso equilíbrio e tenha a cura, né? E para de sofrer esses quadros de ansiedade. Exatamente. E eu tenho percebido muito isso, até conversando com as pessoas, quando eu vou fazer até os projetos, né? E eu tenho percebido que as pessoas têm reclamado, assim, uma reclamação frequente é: meu Deus do céu, eu tenho tanta coisa para fazer que meu dia tinha que ter 48 horas. E aí Sim. eu não consigo fazer nada, eu trabalho o dia inteiro, faço um monte de coisa, e quando eu chego à noite, eu percebo que a minha sensação é que eu não fiz nada. Estou cansada e eu não fiz nada. E aí, eu fiquei até pensando, né, sobre isso. Por que que as pessoas estão tão ansiosas? É claro que a gente acabou de sair de uma pandemia, que isso levou a gente a ter um quadro de ansiedade muito grande, uns ficaram com problemas de transtorno sério, outros nem tanto, mas todos nós em si ficamos com ansiedade, né? Sim. E aí eu fiquei pensando o que a gente poderia abordar, porque assim, falar de organização, que eu adoro, a gente vai ficar aqui até amanhã de manhã, né, Marlene? E aí eu fiquei pensando o que a gente poderia realmente falar para abordar esse assunto tão importante, né, e tão sério. E aí eu achei melhor a gente abordar, que faz todo um link, as casas principais que nós temos no organismo, né? As nossas casas principais. E aí, se a gente não tiver bem emocionalmente, nada flui. Então, isso eu acho que é o primordial. A gente tem que fazer uma reflexão, a gente tem que fazer um autoconhecimento. O que está acontecendo? Por que a gente está assim? O que eu preciso mudar? E aí, depois disso, depois desse autoconhecimento, dessa busca, perguntar realmente, eu quero mudar? Porque às vezes você fala, eu quero mudar, mas você não está disposta ainda a mudar, entendeu? Então, eu acho que você fazer esse autoconhecimento é o start para tudo, Sim. né? É o start para tudo, para a gente realmente começar depois a analisar as outras casas, né, que estão todas linkadas, que são a nossa casa mental, que é a que controla tudo, depois a nossa casa emocional, né, que tem tudo a ver, a nossa casa corporal e a nossa casa física. Então, uma está linkada à outra, né? Eu falo muito com as minhas borboletas que, para elas, se elas querem realmente mudar, nós somos facilitadoras, né? Para elas conseguirem essa mudança. Mas o esforço é delas. Tanto que eu lancei um planner, né? Baseado na escala Hawkins, que é para você tomar conscientização dos seus sentimentos. Por quê? Quando a gente não tem o nosso lado emocional organizado, Sim. Acontece o que você falou. As pessoas querem, eu precisaria de um dia de 48 horas. Não, por quê? Elas não têm uma organização interna e essa desorganização interna faz com que o externo fique desorganizado. E, num caso, elas procrastinam. O cansaço consome, porque a energia é consumida toda pelo trabalho. Então, eu falo, vocês têm que você tem que dividir o seu dia, você tem que trabalhar, você tem que botar a saúde em primeiro lugar, a família em segundo lugar e o trabalho em terceiro. Porque quando você dá prioridade à saúde, à família e depois o trabalho, automaticamente o trabalho devolve. Todo o esforço que você faz retorna para você. Mas se você não faz um planejamento do seu dia,
e botar tudo que de prioridade, porque a nossa vida hoje, eu costumo dizer que as pessoas trabalham a vida inteira para poder ganhar dinheiro, para se sustentar, depois passam a velhice pagando remédio para obter saúde. Por quê? Exatamente. Porque na hora que ela tinha que dar atenção à saúde, ela só deu atenção ao trabalho. Então, hoje a gente está com um movimento inverso, que é o do autocuidado, do se olhar, né? Essa reconexão com o seu eu interior e o seu eu superior, porque se você não tiver essa conexão, os efeitos da ansiedade vão ser cada vez maiores. E assim, exatamente. Eu falo para as meninas, a dor da mudança, você só muda quando a dor da mudança é menor do que a dor de ficar estagnado. Porque o nosso cérebro, ele gosta de conforto. O nosso cérebro, ele não gosta de mudança. Tanto que eu falo para elas, tudo que vocês vão fazer, vocês têm que fazer pelo menos 21 dias, porque o nosso cérebro, ele tem um mecanismo de autossabotagem. E ele só começa a entender realmente depois de 21 dias. Se você não fizer, é dieta, é organização, é exercício, qualquer coisa que você vai fazer. Se você não fizer certinho por 21 dias, o seu cérebro vai te auto-sabotar e você vai voltar para procrastinar. Exatamente. É o que eu costumo dizer, né? Para você organizar a parte externa, a tua parte interna, ela tem que estar organizada. Sim. E o que você precisa para isso? Depois do autoconhecimento, você precisa realmente se questionar qual é essa dor que você está tendo? Por que você está procurando? Exatamente. Por que você está procurando se organizar? Isso está te fazendo mal. Mas qual é o gatilho que está fazendo com que você realmente procure se organizar? Então, assim, a gente costuma dizer que a gente não pode mudar tudo de uma vez só, porque senão você não vai fazer nada. Você Sim. tem que ir aos poucos. Tem até uma personal organizer, que é a Mary Kondo, ela diz que você tem que tirar as coisas e ficar olhando o que realmente é aquela... Por exemplo, tira uma roupa, o que é aquela roupa? Quem o sentimento para mim? Então, significa para mim. Então, realmente, é isso. Você precisa fazer as coisas consciente. A tua parte emocional. Você começa o teu dia tranquilo. Você faz uma prece, seja qual religião for. Você faz uma prece, agradeça a Deus por mais um dia. Depois, se você está lendo um livro, você pode ler uma página só antes de você levantar. Então, você vai mudando os seus hábitos, né? Depois, eu gosto de meditar de manhã. Tá bom, então você vai, medita. Eu gosto de correr. Ótimo, você vai, faz a sua corridinha. Mas não vai dar tempo. Então, você tem que começar a criar rotinas. Eu vou acordar um pouco mais cedo, porque eu vou correr, eu vou chegar, eu vou tomar uma ducha, vou tomar meu café tranquilo, e você começar a ter consciência das coisas que você quer. E eu costumo dizer, eu até acompanho o Bruno, que ele é essencialista, né? Então, ele é maravilhoso. Depois que ele começou a falar as coisas de como era a vida dele e como é que é a vida agora, eu falei, gente, é isso que eu quero para minha vida. E eu comecei a colocar em prática, porque ele dizia o seguinte, né? Essa parte do essencialismo. Ele é professor, então ele trabalhava como todos nós, né? Enlouquecidamente. E aí chegava no final do dia, ele estava cansado, porque ele era casado, tinha 2 filhos, ele precisava levar o sustento para os filhos. Ele tinha um carrinho velho, final de semana ele estava cansado, não conseguia fazer nada. Depois que ele conheceu o essencialismo, ele começou realmente a priorizar as coisas na vida dele. Aí ele começou a se questionar, o que é importante para mim? Sim. O que me faz feliz? O que
o que que faz com que eu tenha mais tempo para minha família, o que que eu tenho mais tempo para os meus amigos, e que eu tenho tempo para fazer as coisas que eu gosto. E aí ele começou a colocar o essencialismo em prática, que durou 10 anos, né? Que foi uma questão de tranquilidade, né? Passo a passo. E hoje ele diz que ele não é rico, mas ele tem tempo para dedicar à família, fazer o que ele gosta, ele tem dinheiro para fazer as coisas que ele gosta. E uma coisa que eu achei interessantíssimo quando ele falou, que ele aprendeu a dizer não. Ele não deixou de ajudar as pessoas. Ele não passou a ser egoísta, mas ele aprendeu a dizer não, sabe? Então, eu achei assim fantástico. Então, é uma das coisas que você pode começar a trazer para sua vida para você se organizar internamente para depois passar a organizar a parte física da coisa, né? E uma outra coisa também que atrapalha bastante são os apegos que a gente tem. Os apegos, eles são como se fossem âncoras, eles acabam prendendo a gente. Seja apego emocionais, seja apego profissionais, seja um apego familiar, qualquer tipo de apego acaba deixando a gente presa, a gente não consegue caminhar. Então, são essas coisas que a gente tem que ir observando e com o tempo você vai modificando para poder ficar livre por dentro e organizar aquelas coisas que você está precisando. Sim. Não é? Eu vou, com a sua mente e as suas ações organizadas, os efeitos da ansiedade vão diminuir, né? Estar num ambiente organizado, onde as coisas fluem com mais facilidade, faz com que o seu organismo se concentre, te deixando mais focado na atividade do seu dia a dia. Porque, como você falou, você acordar um pouco mais cedo, você, como minha prima, você sabe muito bem que eu odiava exercício. Sim. Hoje eu tenho necessidade de fazer exercício. E assim, amanhã, às 7 horas da manhã, eu estou na Zumba, a maratona, acordo às 5 da manhã, 5h30, e vou, chego em casa, já agito alguma coisa, tomo meu café, vou fazer os meus atendimentos, e, cara, estou mega feliz. Exatamente. Lógico que assim... Você sente livre, né? Leve. Aí você, tua vida é perfeita. Não, gente, minha vida não é perfeita, não. Minha vida é tão corrida quanto a vida de vocês. Só que agora eu estou me policiando. Lógico. Marli, você não procrastina? Procrastino, sim. Claro. Tem dia que eu procrastino. Porque, gente, a gente é humana como todo mundo. Mas a gente tenta, da melhor forma possível, usando artifícios para a gente melhorar. Como eu boto lá no grupo. Eu tenho o grupo Borbolete, que é um grupo de ajuda mútua. Caso vocês queiram entrar, pode entrar na minha bio, que o link está lá. Eu boto mantra, peço para elas fazerem terapia do espelho, os salmos, porque os salmos não é só religioso. Eu falo que os salmos são palavras de poder que você pode estar utilizando. Mesmo que você não seja cristão, você pode estar utilizando. Então, você usa artifícios para modificar a sua vibração. Como você falou, a conscientização. Por isso que eu gerei eu criei esse planner, porque quando você se conscientiza do qual sentimento te afeta com mais, que você tenha mais resistência, vamos dizer assim, você vai, poxa, eu sinto muita culpa. De onde vem essa culpa? Então vem a constelação familiar também, que a gente pode estar ajudando o paciente, porque a epigenética diz que o nosso comportamento pode ser afetado pela nossa ancestralidade. Então, essa culpa pode não ser sua, pode ser da sua bisavó. Então, existem hoje diversas terapias que faz esse resgate do nosso eu. Então, a gente está passando por uma transição planetária, o fluxo de energia está mudando do planeta, por isso
que a gente sente essa necessidade de mudança. De mudança. As mulheres, principalmente, que a gente viveu durante muitos anos numa sociedade, ainda vivemos, né, numa sociedade machista, hipócrita, patriarcal, e a gente está fazendo essa mudança para uma sociedade mais matriarcal, porque a mulher gera tudo. Tudo que é feminino é gerador. Sem o feminino não existe o masculino. Mas a gente tem que saber viver com essa dualidade. Não tanto a yin nem o yang, mas ter esse equilíbrio. E para a gente ter esse equilíbrio, a gente precisa de organização, para que o nosso organismo entenda, né? E a gente... porque o nosso cérebro, ele capta com mais frequência a parte negativa da coisa do que a parte positiva. Por isso que a gente tem que ficar sempre vibrando nas coisas positivas. Sim. Hoje eu estava num projeto, eu e a Ana, que a Ana está até aqui na live, a gente estava num projeto e a nossa cliente falou um negócio muito interessante. Quando eu falei para ela assim, Érica, eu vou fazer hoje uma live com a minha prima. Ela, qual é o tema? Eu falei, ela falou, olha, com certeza eu falo de cadeira própria. Depois que a gente começa a organizar as coisas, você vê tudo no lugar. Ela ficou encantada, né? Porque depois, quando a gente terminou toda a organização do guarda-roupa dela, ela ficou encantada. Ela falou, olha, eu olho para isso tudo, me dá uma leveza, sim, sabe? Que não tem preço, né? Não tem preço. E eu achei muito legal e muito interessante. Foi compensador isso. E a gente saiu de lá muito feliz. Porque o que acontece? Agora, entrando mais especificamente para a organização da nossa casa física, então, depois que todas essas outras casas estiverem organizadas, você vai para a parte da casa física. Que às vezes a gente fala assim, a organização é muito ruim porque ela é muito engessada. Não tem nada a ver. A organização, ela tem que ser leve. Por isso que eu acabo dizendo que cada cliente tem uma organização personalizada. Porque o que acontece? Eu vou à sua casa, eu vou ver todo o acervo que você tem, a organização que eu vou fazer para você vai ser completamente diferente da organização que eu faço aqui para casa, que eu faço na casa da Ana, ou qualquer outra organização. Por quê? As tuas necessidades, o seu dia a dia é diferente. Então, por isso que a organização tem que ser diferenciada para cada um. E aí eu costumo dizer que o primeiro passo da organização, que todo mundo já deve ter ouvido falar, a gente tem que destralhar. Aí você fala, ai meu Deus do céu, lá vem ela, vai querer jogar todas as minhas coisas fora. Não, porque existem tralhas. Quando a gente diz tralhas, não é só tralha física, né? São tralhas, não necessariamente aquele sapato que você não usa mais. Tralha a gente não chama como se fosse uma parte negativa, não. Lixo, nada disso, pelo contrário. Pode ser aquela roupa que você não usa mais. A gente tem muita mania de falar, eu vou guardar aquela calça porque eu vou emagrecer. Porque aquela calça vai dar. De novo. Eu vou entrar nela, ela vai ser o meu parâmetro. Aí você emagrece e você não quer mais aquela calça, porque aquela calça já está fora de moda. Eu vou comprar outra calça. Mas aquela que está dentro do guarda-roupa, você não descarta. Então é por isso que a gente chama de descarte de tralhas, né? Porque fica ali, você não transforma aquela energia, porque ela está ali estagnada, né? Sim. Então, assim são como os sapatos, assim são como os objetos que a gente tem em casa, todo tipo de coisa. Mas a gente também não pode deixar de falar que existem as tralhas mentais. Às vezes você fica com um e-mail, uma coisa simples. Eu tenho que mandar um e-mail para Marlia. Aquilo fica ali na minha cabeça. É uma tralha porque eu não consigo me desfazer daquilo.
Então, enquanto eu não desfazer aquilo, mandar o e-mail para você, aquilo está sendo uma tralha mental. Então, todas essas tralhas, a gente tem que se libertar dela para a gente poder fluir, deixar a vida fluir, né? Então, são vários tralhas, né? A gente tem tralhas mentais, às vezes você se aborrece com um amigo, aí você fica com aquilo na cabeça, você se aborrece com uma família, um familiar. Piores, né? Exatamente. Então, são desde de tralhas de um simples e-mail, de um simples joga alguma coisa para jogar fora, as tralhas mesmo, que são os descartes. Então, isso tudo vão pesando ali e não vão deixando a gente fluir. Por isso que a gente, na organização, a gente começa a falar que a gente precisa fazer o descarte. Mas esse descarte nunca é sozinho, né? A gente está sempre ali com a pessoa auxiliando, entendeu? Sim, é como você falou, são os 3 corpos, né? O corpo mental, o corpo espiritual e o corpo físico. Exatamente. Essa tríade, ela tem que estar em harmonia e organizada. Com certeza. Se você não tem uma saúde espiritual, se você não tem uma saúde mental, porque a doença começa no corpo espiritual, depois vai para o corpo mental, para depois vir para o físico. Quando a doença vem para o físico, o espiritual e o mental já está desgastado, já está doente há muito tempo. Então, exatamente. A Mônica acabou de falar, é tirar as tralhas, é deixar fluir. É como eu falo para as meninas sempre, o que nos adoece são os sentimentos retidos. É tudo que a gente retém, como a Mônica está falando, as tralhas. Porque se você não... A gente tem que ser... Os sentimentos têm que fluir igual um rio. Porque toda vez que a gente represa um rio, onde fica aquela barreira, vira água salobra, começa a criar micro-organismos e começa a água ficar ruim. A mesma coisa é os nossos sentimentos. É como a Mônica está falando, a tralha que fica na nossa mente, ela fica ali causando micro-organismos e causando doenças. Então, vamos deixar fluir, gente. Para que a nossa vida seja plena, eu falo que nós fomos criados para ser plenos, termos saúde e sermos prósperos. Se a gente está doente, se a gente não tem plenitude na nossa vida, se a gente não tem prosperidade, ninguém está fazendo nada errado. Quem está fazendo alguma coisa errada somos nós. Então, faz um exame de consciência e vê qual o sentimento, qual a tralha que está te atrapalhando. Exatamente. E a gente tem que estar sempre fazendo esse autoconhecimento. A gente tem que estar buscando sempre qual é essa dor. Que dor é essa que não está me deixando caminhar, né? E aí depois que a gente realmente linkar, né? Melhor dizendo, linkar todas essas casas que a gente for para a casa física, a gente vai estar mais leve. E aí a gente vai começar... Nós estaremos prontos, né? Depois de criar rotinas, a gente pode criar hábitos, né? Que as pessoas não gostam muito dessa palavra rotina, porque é outra palavrinha que as pessoas acham que a gente fica muito engessada. Gente, rotina é tudo, né? Sim. Rotina é tudo. Você ter planejamento. Aí eu vou falar mais uma coisa de quando eu trabalhava, que as pessoas me achavam loucas, né? Eu trabalhava, eu acordava muito cedo, eu sempre acordei muito cedo. Então, no domingo, eu chegava em casa, eu não gostava de ficar tendo que repassar roupa, porque eu sempre gostei de andar arrumada, nunca gostei de andar amarrotada, então eu não queria chegar em casa, ter que fazer jantar, né, no caso, ter que repassar roupa, não. Então, o que eu fazia? Um planejamento. No domingo, eu via mais ou menos como é que ia estar o tempo. Eu colocava toda a roupa já esquematizada, porque eu não ia precisar pensar. Eu poderia sair do trabalho e ir para algum outro lugar, porque eu ia chegar em casa e a roupa estava ali, já esquematizada para o dia seguinte, porque eu ia acordar cedo.
Então as pessoas falam, você é louca, você é neurótica. Não, é planejamento. É você começar a criar rotinas. Igual mesmo você, domingo, você vê o que você, por exemplo, trabalhando em home office, você não vai parar e fazer a sua comida todos os dias. Então, domingo você tem que criar uma rotina, fazer um planejamento do que você vai fazer durante a semana, no caso até, de repente, congelar, né? Ou então, ver o que tem, o que você tem que comprar para você poder fazer o teu planejamento semanal, para você não perder tempo. Porque hoje a gente não pode mais perder tempo. A gente tem que ganhar agilidade para você ter uma qualidade de vida melhor, você buscar coisas que te agreguem à saúde, ao bem-estar, à sua mente. Então, você tem que estar nessa vibe. Estar procurando coisas para melhorar o teu dia a dia, entendeu? E aí, depois disso tudo organizado, aí você passa para a organização, que agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né, Marlia? Você passa a organizar o seu ambiente. Por quê? As pessoas falam assim, nada a ver, organização, volta a dizer, organização fica muito engessada, eu sou muito desorganizada, eu não tenho tino para essas coisas, eu não vou mudar. Tipo, Gabriela, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não. Eu costumo dizer que quando você começa de pouquinho em pouquinho, o bichinho da organização te pega e não te larga mais. É igual o lema do Reiki, né? Só por hoje. Só por hoje eu vou só por hoje. Assim, só por hoje. Só por hoje. Os anônimos usam isso, os alcoólicos anônimos. Que assim, o problema, as pessoas acham que fica engessado, por quê? Porque elas começam a uma autocobrança. Não tem que ter uma autocobrança, gente. É só por hoje. É como eu falei da procrastinação. Tem dia que eu procrastino? Tem dia que eu deixo de fazer o que eu tenho que fazer? Deixo. Mas é só por hoje. Amanhã eu vou tentar fazer tudo que eu me programei. Até que vai chegar um ponto que a gente não vai mais procrastinar. A gente vai pegar e vai fazer tudo que está planejado. Mas é um passo de cada vez, não tem que se autocobrar. Não existe certo, não existe errado. Existe o que é bom para mim, existe o que é bom para você, e a gente vai se adequando, como a Mônica falou. Ela vai na casa de um cliente, ela vai organizar de uma forma. Ela vai para a casa de um outro cliente, ela já vai organizar de uma outra forma. Porque tem a energia da casa do cliente, tem a energia do cliente. A gente sente, não adianta que tudo é movido a energia. Então, a gente vê da melhor forma, a gente pergunta para o cliente, tá bom para a senhora dessa forma? Não tá bom para a senhora? E aos poucos, nada é engessado. Tudo é de acordo com o que vai fazer bem para a pessoa. Não é isso, Mônica? Exatamente. E você não precisa fazer tudo de uma vez só. Até porque, se você resolver organizar tudo de uma vez só, você vai desistir. Por quê? Você vai abrir o teu guarda-roupa, você vai ver que tem 555 roupas ali que você não usa, e aí você vai fechar de novo. Então, a melhor maneira que você precisa fazer é o seguinte, você pega hoje uma gaveta, pega a gaveta da sua lingerie hoje, então hoje eu estou a fim de organizar a gaveta da minha lingerie. Vê o que precisa de jogar fora, descartar, o que está legal, o que não está legal, pronto. Organizou aquela gaveta? Ótimo. No dia seguinte você pega outra gaveta. Vou pegar a roupa você que está fazendo agora academia, vou pegar minha gaveta, minhas coisas da academia. Deixa eu ver aqui o que está legal, o que não está legal, o que eu preciso comprar, o que não preciso comprar, o que eu preciso descartar. Organiza aquela gaveta ali das suas roupas de treino. Então só por hoje eu consegui fazer isso, já estou feliz. E aí, cada dia, você vai pegando uma parte e vai organizando. Os documentos, assim, para tudo. Vai pegando aquela gaveta do tudo, aquela gaveta que você vai jogando ali tudo. Então, hoje eu estou com um tempo maior, não tenho cliente nenhum. Vou pegar aquela gaveta do tudo. Tudo que eu jogo ali dentro. Das tralhas, tá cheia de tralhas. E aí, como é que a gente costuma fazer para organizar melhor? Você vai categorizando, né? Você vai
Ah, eu peguei aqui uma gaveta do meu escritório. Aí vai botando lápis com lápis, caneta com caneta, isso a gente chama de categorizar. E depois que estiver tudo organizado, você realmente vê o que que precisa, aí você organiza. Você não precisa. Tem gente assim que, eu vou organizar a minha casa, sai comprando organizadores lindos, maravilhosos, porque se você, hoje em dia, se você for numa loja de tem a coisa de organização, tem cada organizador mais lindo do que o outro. Você fica enlouquecida. Você quer trazer tudo para casa, entendeu? E aí eu costumo dizer que não é isso, não é assim. Você não precisa comprar organizador, você precisa ter cada objeto ter a sua casinha. Sabe aquela frase famosa de toda live que você vê de organização? Que é verdade, cada morador precisa ter a sua casinha para ele voltar. Porque sabe o que acontece? Eu vou para sua casa, aí eu organizo. E a Mara tá falando que ele é super organizado e tem pavor de bagunça. Mas é isso que eu tô falando. Você tem que ser organizada, mas você tem que tomar cuidado para não ficar com doença. Porque o toque... não ter toque, né? Toque Porque outra coisa, foi muito boa. Eu não tô vendo nenhum comentário. Eu tô vendo. Eu fiz alguma coisa errada. Não tô vendo nenhum comentário. Mas ela tocou num ponto muito interessante. Por quê? As pessoas também têm a mania de falar assim, eu agora organizei a minha casa, tá tudo lindo, não vou tirar nada do lugar. Aí, tem o filho, aí não deixa o filho brincar, porque ele vai tirar os brinquedos, vai bagunçar a casa. Gente, a casa tem vida, ela precisa continuar, ela precisa continuar com essa vida. O que a gente precisa entender da organização em si, que tudo que saía, o filho vai brincar. Então, ele vai brincar no quarto dele, ele pode brincar com os brinquedos e tudo. Mas a gente precisa entender que aqueles brinquedos, eles vão ter a casinha deles para voltar depois. Porque se começar a bagunçar, aí que você entra naquele loop de que não vai organizar porque a organização não dá certo. Sim. Entendeu? Mas a casa precisa ter vida. Você não vai tirar um copo do lugar porque tá lindo. Não, gente. Você precisa usar aquele copo e aí depois o copo tem um lugar para ele voltar. Simples assim, entendeu? A Paula Copelli, nossa prima, boa noite. Legal. Ela falou que ela não ia perder de jeito nenhum. Procrastinação é um elemento chato para a ansiedade. A gente vai empurrando depois para organizar tudo ao mesmo tempo. É isso que a gente está falando. Por Paula. Isso que não pode. A gente tem que pegar, como uma coisa, um passo de cada vez, só por hoje. Não consegui fazer hoje? Tudo certo. Amanhã eu tento de novo. Mas não ter uma autocobrança, porque senão você sai da ansiedade e vai para o toque, que é uma outra doença. Exatamente. Então você tem que... A gente é o equilíbrio. Tudo é equilíbrio. Exatamente. E aí, se você realmente... Fala. Ela que está malhando, está ouvindo. Aí ela botou aqui. A ideia já é ensinar os membros a se reajustar a maneira e manter a rotina. Isso. Assim, vamos supor, você que é casada, Paula. Vocês que são casados, você que tem marido. Vocês têm que entrar num acordo para manter a organização da casa. É como a Mônica falou, tem criança, eu tenho gato. Vocês já viram, ela passa aqui toda hora, derruba uma coisa, derruba outra. Eu tenho que estar bem ou mal organizando, porque senão daqui a pouco elas fazem um furdunço aqui em casa. É a mesma coisa criança. É você, até isso, você ensinar a criança desde cedo, antes dos 7 anos, a ser uma criança organizada, se ela aprender até os 7 anos, ela vai se manter organizada pro resto da vida. Mas se você não ensinar ela até os 7 anos, ela não vai ter gestão emocional, porque é quando é formado o sistema límbico. É onde é formada nossas emoções, é criado nossos primeiros vínculos. É do nascimento até os 7 anos. Se você não fizer uma criança a ter uma rotina nesse período, aí ela vai
crescer como nós crescemos. A gente vai procrastinar, a gente vai ter ansiedade, a gente vai ter dependência emocional, a gente não vai conseguir se organizar, ou vai se organizar em excesso e vai beirar o toque. Então, é tudo equilíbrio, gente. É o yin e yang. O caminho do meio é o caminho principal, né? Senão a gente não consegue viver. E às vezes por isso eu torno a falar que cada organização é personalizada, porque às vezes um simples detalhe faz toda a diferença. Por exemplo, teve uma casa, né, que a mulher e o marido acabavam assim, sempre tendo aquela discussãozinha, porque ela gosta das coisas organizadas, e ele chegava em casa e tacava a mochila dele em cima da mesa. Aquilo irritava ela profundamente. E ela sempre falava, fulana, poxa, guarda a mochila lá no quarto. Não, mas ele gostava, ele chegava, colocava a mochila logo em cima da mesa. Homem assim, né? Não generalizando, mas homem gosta de jogar a chave, a carteira, tudo em cima da mesa. E aí, analisando toda a casa, viu que realmente, chegando na casa, tinha um aparador, e entre a porta e esse aparador, tinha um vãozinho. O que aconteceu? Simplesmente foi lá, colocou um ganchinho entre o aparador e a porta. Não ficou feia a casa, não descaracterizou nada, ficou bacana do jeito que ela gosta. Então, chegou ali, simplesmente, colocou, ele chega em casa, bota a mochilinha dele ali, e no aparador colocou um organizador do tamanho da carteira e da chave. Ele chega, bota no ganchinho a mochila, bota a carteira, a chave, as coisas que ele chega lá, que ele gostava de jogar na mesa, bota no aparador, pronto. Continuaram felizes para sempre. Acabou-se aquele rançozinho, sabe? É por isso que eu falo, são coisas simples que podem ser adaptadas no nosso dia a dia, que a gente dia a dia tem um monte de problema. Porque adiantava ela ficar brigando o tempo todo com ele? Ele ele continuava fazendo as mesmas coisas. Então, a gente tem que procurar uma solução diferente para modificar o nosso dia a dia. Se a gente não fizer as mudanças necessárias, o nosso mental também vai mudar, gente. É como ela está falando, casinha. A nossa casinha mental, nossa casinha espiritual, a nossa casinha do nosso corpo físico. Se a gente não manter as 3 casinhas organizadas, vou até falar de como a Ana também botou aqui, a prosperidade, ela entra pelo lado direito e a emoção é pelo lado esquerdo. O nosso lado esquerdo é o nosso lado feminino, o nosso direito é o lado masculino. Se a gente não organiza o nosso mental, o dinheiro vai entrar pela direita e vai sair pela esquerda. A gente vai ter um fluxo contínuo de dinheiro, mas nunca vai ter, como dizer, uma sobra. A gente vai sempre faltar. Por quê? Quando não há organização mental e emocional, a prosperidade anda junto, gente. Juntinha com o mental e com o emocional. Se você não organiza o seu mental e o seu emocional, a prosperidade não fica. Porque prosperidade não é só dinheiro. As pessoas acham que prosperidade é dinheiro. Não. Tanto que tem milhares de pessoas milionárias que são infelizes. Você tem um cliente que é assim. Não é. Prosperidade é você ter... É igual sucesso. Sucesso é você ser feliz. Sucesso é você fazer o que você gosta. Eu posso dizer, você hoje é muito mais feliz do que quando você trabalhava em uma grande empresa. Porque hoje você faz o que você gosta, não antes você fazia pelo dinheiro. Você fazia porque você tinha que pagar a conta. Hoje não, como você já está aposentada, você faz o que você gosta. Então, quando a gente tem prazer em trabalhar, como hoje eu também tenho prazer em trabalhar, a vida fica diferente, gente. Ai, Marli, você está falando que eu tenho que largar tudo? Não, gente, se organiza. Pensa no... Eu falo muito para as meninas. Busca a sua essência. Quando você tinha 15 anos, você queria ser o quê? Pensa nisso. Aí hoje
você, de repente, você está em depressão, você está com ansiedade, você está infeliz, porque você esqueceu o que a sua criança queria. A sua criança interior está ferida, está magoada. Resgata a sua criança interior, vê o que ela fala para você, medita em cima da sua criança interior, vê. Vamos supor, todo mundo me chama de Marlizinha. Marlizinha, o que está faltando para você? O que eu posso te dar? Procura isso. Vocês vão ver que o seu emocional vai melhorar, o seu mental vai melhorar, o seu corpo físico vai melhorar, porque assim, hoje a gente está vivendo uma indústria do medo. O medo afeta os rins. O medo é uma doença que afeta os rins. Se você está tendo problema renal, cistite, problema uterino, problema de trompa, infecção urinária, você está com medo. Medo de quê? Medo de morrer, medo de não ter como sustentar, medo de morrer e deixar teus filhos. Pense nisso. Porque se você está com problema renal, é medo. Se você está com tristeza, preocupação, teu estômago vai gritar. Sua pressão vai subir. Você pode ter um infarto. É o teu pulmão que não está aguentando metabolizar tanta tristeza. Aí teu intestino, muita gente que fica com ansiedade dá diarreia. Por quê? O intestino é a entranha do pulmão. A tristeza se transforma numa ansiedade tão profunda que abaixa a tua imunidade, te dá diarreia, aí dá colite, pode dar tendinite, epicondilite, problema na lombar. Então, se autoavalie, porque seu corpo fala com você. Os sentimentos, o tempo todo. Eles regem o seu corpo inteiro. E tudo é interligado, gente. Não tem como assim separar o externo do interno. Se o interno está bagunçado, o externo vai estar bagunçado. Se o externo estiver bagunçado, o interno vai estar bagunçado. Então, tudo interligado. Tudo interligado. Então, vai fazendo. Só por hoje eu vou fazer isso. Só por hoje eu vou fazer Exatamente. isso. E só por hoje eu não vou me aborrecer. Só por hoje eu vou meditar o dia inteiro. E outra coisa, dar tempo para você. Eu falo muito para meus clientes isso. Que às vezes a gente vive muito para a família. Quem é casado, quem tem filho. Tira um dia no mês ou um dia de 15 em 15 dias para você sozinho. Faz o que você gosta. Você gosta de sentar no bar e beber uma cerveja? Vai beber uma cerveja. Você gosta de ver Netflix? Vai ver Netflix. Você gosta de ir pra praia? Mas faz sozinho. Curte a sua solidão. Porque a gente, às vezes, vive com o outro, vive, como a Mônica disse anteriormente, a gente não sabe dizer não, a gente pega, vai ajudando. Só que a caridade começa pela gente. Se a gente não for caridoso com a gente, como o próprio amor próprio que eu falo sempre, se a gente não tiver amor pela gente, a gente não tem amor pelo outro. A gente não tem amor pelo filho, a gente não tem amor pela família, a gente não tem amor por ninguém. A gente tem obsessão. Então, a gente precisa começar pela gente, né? Para poder ajudar o outro. O primeiro amor é a gente. O primeiro cuidado é com a gente, para depois a gente... Porque se a gente tiver organizado, tanto internamente como externamente, ajudar o próximo vai ficar muito mais fácil. Exatamente. E eu tenho estudado bastante sobre uma vertente que muita gente está falando, seguindo, sobre minimalismo. Minimalismo agora está em alta, né? Só que a maioria das pessoas tem uma noção de que o minimalismo é aquilo assim, eu vou ter só uma calça jeans e duas blusas para usar. Mas não. O minimalismo é com relação a tudo. A você olhar o menos é mais. Por exemplo, eu dou até o meu maior exemplo, né? Como eu trabalhava numa grande empresa, a gente tinha muitos incentivos, a gente tinha... no final do ano a gente tinha 13º, 14º, enfim. E aí, muitas vantagens. Quando eu fui desligada, a primeira coisa que a gente pensa é, meu Deus do céu, eu não vou ter mais aqueles benefícios nenhum. Como é que vai ser? Olha,
hoje eu sou aposentada, né? Que eu fui desligada no mês seguinte, graças a Deus, eu fui aposentada. E eu te digo que o menos é mais. Hoje eu tenho mais qualidade de vida, hoje eu tenho mais tempo para minha família, hoje eu tenho mais vontade para fazer as coisas, mais disposição. Então, essa linha do minimalismo é isso. Não só com relação às roupas, que realmente você ter menos coisa é muito melhor, porque tudo que você tem que administrar. Então, se você tem muitas coisas, eu falo isso por causa própria, né? Porque você me conhece, você sabe que eu tenho muitas coisas. E parece coelho, quanto mais coisas eu dou, mais as coisas brotam, né? Só que eu já fiz, depois que eu saí da companhia, eu já fiz 3 organizações aqui em casa. Dei muitas coisas. E eu vou fazer de novo, porque não está do jeito que eu quero. Eu ainda acho que eu tenho muita coisa, entendeu? Então, eu tô nessa vibe. Eu quero ter menos para ter mais tempo. Mais qualidade de vida, mais tudo, entendeu? Porque quando a gente se organiza, a saúde fica melhor, tudo flui. A gente tem mais tempo para organizar a nossa vida, o nosso lazer, né? A gente tem que ter lazer, porque a gente, às vezes, fica tão preso, tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E nosso lazer, nosso prazer. Às vezes a gente pensa assim, eu não vou sair não, porque eu não tenho dinheiro para gastar. Gente, as coisas mais simples é que te dão um prazer também. Vai caminhar na beira da praia, vai tomar um sorvete, entendeu? Vamos fazer coisas pra gente, coisas mais livres, mais leves, né? Vai para um lugar que tenha natureza, vai andar no meio do mato, porque assim, energiza o seu corpo. Exatamente. Eu gosto muito de dirigir, né? Esses dias eu estava muito pilhada por causa do... Que assim, a gente não quer se envolver, mas a gente acaba se envolvendo com a vida dos pacientes, né? Ainda mais quando assim, a gente pega umas coisas meio barra pesada, que de vez em quando eu pego. Cara, fui dirigir, parei lá em Barra de Guaratiba. Ai, que delícia, gente. Só olhar o mar. Nem tomei banho, só parei o carro, olhei o mar, dei aquela respirada funda, voltei feliz para casa. Então, exatamente. É isso. Você pegar, andar descalço, a coisa que a gente fazia quando criança, quando a gente fica adulta, e a gente não faz, gente. Esse final de semana nós fomos para Maricá, né? Eu e a Ana caminhamos, sabe, na beira da praia, pé na areia, sabe? Que delícia que foi. Voltamos renovadas. Eu tava até... Recarregamos. Eu estava até olhando alguns sites, lendo algumas coisas, né? E eu li um negócio bem interessante que veio muito a calhar com essa nossa live, né? O site é Força Humanitária. Ele fala o seguinte: com a sua mente e ações organizadas, os efeitos da ansiedade diminuirão de forma perceptível. Sim. Estar em um ambiente organizado e onde as coisas fluem mais facilmente faz com que o seu organismo se concentre, te deixando mais focado nas atividades do seu dia a dia. É isso, sabe? É isso. Não, por isso que eu falei, quando eu tive essa sacada, eu comecei a me organizar e logo depois eu fiz o lançamento do Planner. Porque, assim, a escala de Hawkins, ela diz que todo sentimento tem uma frequência. Então, se vamos supor, você vive triste, você vai lá anotando, tô triste. Dia 1º, tô triste. Dia 2, tô triste. Dia 3, tô triste. Dia 4, eu me senti culpado. Você vai se conscientizando do que você sente. Se conscientizou, vamos mudar? O que eu posso fazer para mudar esse sentimento? Vou fazer exercício. Exercício libera endorfinas. Então, vai fazer exercício, gente. Marli, eu não gosto de exercício. Gente, faz dentro de casa. Você começa a fazer 10 polichinelo, 20 polichinelo, vai aumentando para 30. Isso é exercício. Marli, eu não gosto. Vai andar.
Pega, dá uma volta no seu Exatamente. quarteirão, mas faz alguma coisa. O negócio é assim, é como a Mônica falou e eu também falo muito, ter síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Não, Mudança, gente, é uma questão de inteligência. Só quem é idiota e burro que não muda. é. Por quê? Ah, eu E não vou mudar. Não, eu não vou mudar. Não, essa é a minha opinião e acabou. Não, gente. Mudança é questão de inteligência. Sócrates já falou, se eu não me engano, não sei se foi Sócrates ou foi Platão. O princípio da inteligência é saber que eu nada sei. Cada dia eu aprendo é mais, Sócrates. cada dia Sócrates, cada dia eu aprendo uma coisa diferente, eu tenho um insight no meio dos atendimentos. Eu até falo para o paciente, espera um pouquinho, deixa eu anotar aqui que eu tive um insight. Estou assistindo uma aula, É, poxa, esse negócio é legal. É igual eu vi uma aula do Vitor Belfort com o Joel J. Ele falou que o ego só é bom quando é esforço, garra, como é? E obediência. Que são três coisas que você tem na vida. Tem que ter esforço, porque sem esforço você não consegue nada. Garra, para você não desistir. E obediência. Obediência, você fez o planejamento, é obedecer o que você planejou. faz planejamento, segue uma rotina, porque você fazendo uma rotina, no início vai ser complicado, você, hoje não estou a fim de fazer isso, mas tudo bem, vai montando essa rotina, entendeu? Por quê? O dia a dia, estando organizado, a sua mente vai fluir. E cada vez mais você vai ter mais vontade de ir fazendo as coisas, entendeu? Sim. Então, é como você falou do reiki mesmo, só por hoje. Sim. E o mecanismo de autossabotagem vai parar de ficar te dando rebote. Se você não fizer a organização constantemente, pelo menos durante 21 dias corridos, você vai ter esse auto-rebote. Aí vamos supor, hoje você procrastinou. Beleza, amanhã eu tento de novo. E você vai tentando até um dia que você vai conseguir fazer aquela rotina por 21 dias. Você porque a tua mente vai se adaptando àquilo, né? É química mesmo. A gente tem não é um neurônio, é um neuropeptídeo que ele é um mecanismo de sobrevivência. Toda vez que a gente vai passar por uma situação nova, ele tenta mudar o teu cérebro para a situação anterior, porque ele acha que você vai morrer. Até tem uma cena, não sei se vocês que estão vendo a live já viram, eu gosto muito de desenho, o desenho Divertidamente. Já viu? Não, nunca. Da Disney. Não. Então, veja, tem uma hora que o medo, ele começa a apertar o botãozinho assim, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Porque a criança está fazendo um negócio novo. Então, ele acha que a criança vai morrer. Então, é a mesma coisa. A gente tem um neuropeptídeo que faz isso no nosso cérebro. Ele acha que toda vez que a gente está fazendo uma mudança, vamos supor, quando a gente começa a fazer uma dieta, a gente começa a sentir dor de cabeça, a gente começa a ter vertigem, aí é porque eu estou comendo muito pouco. Aí a gente, porque ele quer mais glicose. Nosso cérebro, ele precisa de glicose, nossos músculos precisam de glicose. Então, o nosso cérebro, quanto mais glicose para ele, melhor. Ele fica felizinho quando tem glicose. Então, quando você abaixa os níveis de glicose, ele vai falar assim, vai dar merda, ela vai morrer. Vamos fazer alguma coisa para ela botar glicose para dentro. Então, gente, o nosso corpo fala. Se você senta o tempo todo. O tempo todo. Senta quietinho, pergunta assim, meu nome é João, você vai sentir uma sensação ruim. Aí você fala de novo, meu nome é João, aí você vai sentir a sensação ruim. Aí isso é calibragem do corpo. Aí você fala assim, meu nome é Marli, você vai ver que a sensação vai ser diferente. Aí você começa assim, você está com uma situação, você quer resolver algo. Você pergunta para o teu corpo, eu quero resolver isso, o que eu faço? O teu próprio corpo vai te dar a informação que você deseja. Porque o coração e a mente sempre estão ligados, gente. É verdade. É ligação direta, porque o nosso coração, como diz a medicina tradicional chinesa,
é onde habita a nossa alma. Tanto que se você for os chakras, o chakra cardíaco, ele está no meio, entre o céu e a terra. Para cima do cardíaco tem 3 e abaixo do cardíaco tem 3. Então, o cardíaco é onde habita a nossa alma. Nossa alma está direto ligada ao nosso mental. O nosso corpo tem as respostas do que a gente deve ou não mudar. Então, fique atento a isso. É verdade. E aí, tudo organizado, se você está organizado aqui dentro, tudo vai fluir. E aí você organiza a sua vida, né? Organiza seu armário, organiza suas gavetas. Organizando essa gaveta aqui interna, você organiza qualquer outra. Tudo volta, né, Mônica? Tudo organiza. Eu gostaria de te agradecer pela tua presença. Passa o teu contato. Já está acabando! Ih, já está acabando o horário, né? Já. Por isso que eu falo, quando a live flui, que tá gostoso o papo, a gente vê, passa 1 hora, a gente nem sente. Então, passa o seu contato para as pessoas, caso elas queiram te contratar. Se você já está fazendo algum curso, se você quer divulgar o seu curso. Eu sei que em breve sei que vai ter um curso. Não sei se ainda está pronto. Então, já divulga o teu Instagram, se você quiser. O meu Instagram, eu por enquanto eu tenho o Instagram pessoal, né, que é @Monica_Copelo. E eu tô começando a alimentar o profissional, que vai ser @Kika_Copelo. Mas podem me chamar lá no Mônica Copelo, que aí eu respondo. Eu ainda não estou com o curso pronto, não, mas em breve eu vou fazer um lançamento de e-books. Querendo contratar é só chamar. Coloquem na cabeça que a organização não é engessada, porque as pessoas também têm mania de achar que organização é só para rico. Não é. Organização é para todo mundo. Organização facilita a vida e tem para todo mundo. É só chamar que a gente vai e organiza. A minha irmã é minha sócia agora, então a gente tá junto. Adorei. Vale muito a pena. Só vou dar uns avisos finais. Eu tenho uma comunidade chamada Borbolete Saia do Casulo. O grupo é gratuito, é um grupo de mútua ajuda, o qual eu boto os exercícios, mantras, dicas, para vocês estarem se ajudando. Tem o Planner Conscientização dos Sentimentos, que está o link na bio, que vocês podem comprar diretamente no site. Também sou consultora do Terra. Caso vocês queiram usar os óleos essenciais do Terra, vocês podem entrar na minha lojinha, que também está o link lá na bio. Em breve, eu vou estar lançando a minha mentoria, tá? Que é uma imersão de inteligência emocional para vocês estarem se reconectando com sua essência primordial, a qual nós nascemos, mas devido aos nossos percalços da vida, a gente vai se perdendo. Verdade. Então, eu estou aqui, gente, para ajudar vocês. Vocês podem estar entrando no meu Instagram e nas minhas outras redes. A live, daqui a pouco, já estará no podcast. Vai estar gravada aqui para vocês. Vai ficar gravada, né? Sim. E também vai ficar disponível na minha página no YouTube. Então, vocês não perdem nenhuma live, é só vocês acessarem. Entrem no último field da Mônica, vai lá, curte, fala o que se vocês gostaram da nossa live hoje, dá uma chegada lá no Instagram dela. E eu aguardo vocês na próxima quarta-feira, que eu vou estar com o meu amigo Celso, que ele vai estar falando de meditação, como a meditação ajuda nos casos de ansiedade. A gente vai continuar nesse quadro de ansiedade, porque, infelizmente, é um mal que está assolando todo o planeta. Prima. É verdade. Gratidão. Espero que você tenha... Muito obrigada. Gostei bastante.
e que a gente possa fazer outras lives posteriormente e tá uma ajudando a outra, porque, como eu falo, as duas mãos lavam o rosto, uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto, e a gente Exatamente. em ajuda mútua, eu acho que assim, a gente andar sozinho, a gente anda. Ah, Verônica, pena que você pegou no final, mas depois você vê a reprise, vai estar gravado. Então, quando a gente anda sozinho, a gente até anda rápido, mas quando a gente anda com alguém, é mais rápido ainda e a gente obtém resultados mais leve, né? Fica mais leve a caminhada. Então, vamos caminhar sempre de mãos dadas e para ajudar as pessoas, porque quanto mais a gente contribui, o universo dá em dobro para a gente. É verdade. Precisando, estou sempre à disposição, tá? Um grande beijo, dá um beijo nas minhas primas aí, na minha tia. Amo vocês. Eu também. Obrigada, tá? Fiquem com Deus. Tchau, obrigada. Tchau.